Leitura diária da Bíblia, dia 26. Antigo Testamento, Job 1, Job 2, Job 3. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era íntegro e correto, temente a Deus, e que se afastava do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E seu patrimônio era 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Ele também tinha muitíssimos servos, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. E seus filhos iam nas casas uns dos outros para fazerem banquetes, cada um em seu dia, e mandavam convidar as suas 3 irmãs, para que comessem e bebessem com eles. E acontecia que, acabando-se o revezamento dos dias de banquetes, Jó enviava e os santificava, e se levantava de madrugada para apresentar holocaustos conforme o número de todos eles. Pois Jó dizia: talvez meus filhos tenham pecado, e tenham amaldiçoado a Deus em seus corações. Assim Jó fazia todos aqueles dias. E em certo dia, os filhos de Deus vieram para se apresentarem diante do Senhor, e Satanás também veio entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, dizendo: de rodear a terra, e de passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: tendes visto meu servo Jó? Pois ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e correto, temente a Deus, e que se afasta de mal. Então Satanás respondeu ao Senhor, dizendo: por acaso Jó teme a Deus em troca de nada? Por acaso tu não puseste uma cerca ao redor dele, de sua casa, e de tudo quanto ele tem? Tu abençoaste o trabalho de suas mãos, e seu patrimônio tem crescido sobre a terra. Mas estende agora tua mão, e toca em tudo quanto ele tem, e verás se ele não te amaldiçoa em tua face. E o Senhor disse a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em tua mão, somente não estendas tua mão contra ele. E Satanás saiu de diante do Senhor. E sucedeu um dia que seus filhos e filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó, que disse: enquanto os bois estavam arando, e as jumentas se alimentando perto deles, eis que os sabeus atacaram, e os tomaram, e feriram os servos a fio de espada. Somente eu escapei para te trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, veio outro que disse: fogo de Deus caiu do céu, que incendiou as ovelhas entre os servos, e os consumiu. Somente eu escapei para te trazer-te a notícia. Enquanto este ainda estava falando, veio outro que disse: os caldeus formaram 3 tropas, e atacaram os camelos, e os tomaram, e feriram os servos a fio de espada. Somente eu escapei para te trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, veio outro que disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, e eis que veio um grande vento do deserto, e atingiu os 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens, e morreram. Somente eu escapei para te trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou sua capa, rapou sua cabeça, e caindo na terra, adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu para lá voltarei. O Senhor deu, e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E veio outro dia em que os filhos de Deus vieram para se apresentarem diante do Senhor, e Satanás também veio entre eles para se apresentar diante do Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, e dizendo: de rodear a terra, e de passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: tendes visto meu servo Jó? Pois ninguém há semelhante a ele na terra, homem íntegro e correto, temente a Deus e que se afasta do mal.
e que ainda mantém sua integridade, mesmo depois de teres me incitado contra ele, para o arruinar sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor, dizendo: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará por sua vida. Mas estende agora tua mão, e toca em seus ossos e sua carne, e verás se ele não te amaldiçoa em tua face. E o Senhor disse a Satanás: eis que ele está em tua mão, mas preserva sua vida. Então Satanás saiu de diante do Senhor, e feriu a Jó de chagas malignas desde a planta de seus pés até a topo de sua cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, e ficou sentado no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda mantens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus, e morre. Porém ele lhe disse: tu falas como uma tola. Receberíamos o bem de Deus, e o mal não receberíamos? Em tudo isto Jó não pecou com seus lábios. Quando 3 amigos de Jó, Elifaz Temanita, Bildade Suíta, e Zofar Naamita, ouviram todo este mal que lhe tinha vindo sobre ele, vieram cada um de seu lugar, porque haviam combinado de juntamente virem para se condoerem dele, e o consolarem. Eles, quando levantaram seus olhos de longe, não o reconheceram, e choraram em alta voz, e cada um deles rasgou sua capa, e espalharam pó ao ar sobre suas cabeças. Assim se sentaram com ele na terra durante 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe falava palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Depois disto Jó abriu sua boca, e amaldiçoou seu dia. Pois Jó respondeu, e disse: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse: um homem foi concebido. Torne-se aquele dia em trevas, Deus não lhe dê atenção desde acima, nem claridade e brilho sobre ele. Reivindiquem-no para si trevas e sombra de morte, nuvens habitem sobre ele, a escuridão do dia o espante. Tome a escuridão aquela noite, não seja contada entre os dias do ano, nem faça parte do número dos meses. Ah, se aquela noite fosse solitária, e música de alegria não viesse a ela. Amaldiçoem-na os que amaldiçoam o dia, os que se preparam para levantar seu pranto. Escureçam-se as estrelas de sua manhã, espere a luz, e não venha, e as pálpebras não vejam o amanhecer, pois não fechou as portas do ventre onde eu estava, nem escondeu de meus olhos o sofrimento. Por que eu não morri desde a madre, ou perdi a vida ao sair do ventre? Por que joelhos me receberam? E por que seios me amamentaram? Pois agora eu jazeria e repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim, com os reis e os conselheiros da terra, que edificavam para si os desertos, ou com os príncipes que tinham ouro, que enchiam suas casas de prata. Ou porque não fui como um aborto oculto, como as crianças que nunca viram a luz? Ali os maus deixam de perturbar, e ali repousam os cansados de forças. Ali os prisioneiros juntamente repousam, e não ouvem a voz do opressor. Ali estão o pequeno e o grande, e o servo livre está de seu senhor. Porque se dá luz ao sofredor, e vida aos amargos de alma. Que esperam a morte, e ela não chega, e que a buscam mais que tesouros, que saltam de alegram e ficam contentes quando acham a sepultura. E também ao homem cujo caminho é oculto, e a quem Deus o encobriu. Pois antes do meu pão vem meu suspiro, e meus gemidos correm como águas. Pois aquilo eu temia tanto veio a mim, e aquilo que tinha medo me aconteceu. Não tenho tido descanso, nem tranquilidade, nem repouso, mas perturbação veio sobre mim. Novo Testamento, Mateus 6:10 da tarde menos 35. Olhai para que não desprezeis a algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai, que está nos céus.
Pois o Filho do Homem veio para salvar o que havia se perdido. Que vos parece, se alguém tivesse 100 ovelhas, e uma delas se desviasse, por acaso não iria ele pelos montes, deixando as 99, em busca da desviada? E se acontecesse de achá-la, em verdade vos digo que ele se alegra mais daquela, do que das 99 que se não desviaram. Da mesma maneira, não é da vontade do vosso Pai, que está nos céus, que um sequer destes pequeninos se perca. Porém, se teu irmão pecar contra ti, vai repreendê-lo entre ti e ele só, se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2, para que toda palavra se confirme pela boca de 2 ou 3 testemunhas. E se não lhes der ouvidos, comunica à igreja, e se também não der ouvidos à igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que vós ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. E digo-vos também que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então Pedro aproximou-se dele, e perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe respondeu: Eu não te digo até 7, mas sim até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é comparável a um certo rei, que quis fazer acerto de contas com os seus servos. E começando a fazer acerto de contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Como ele não tinha com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher, filhos, e tudo quanto tinha fossem vendidos para se fazer o pagamento. Então aquele servo caiu e ficou prostrado diante dele, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, e tudo te pagarei. O senhor daquele servo compadeceu-se dele, então o soltou e lhe perdoou a dívida. Todavia, depois daquele servo sair, achou um companheiro de serviço seu, que lhe devia 100 denários. Então o agarrou e o sufocou, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu colega se prostrou diante dos seus pés, e lhe suplicou, dizendo: Tem paciência comigo, e tudo te pagarei. Mas ele não quis. Em vez disso foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os seus companheiros de serviço viram o que se passava, entristeceram-se muito. Então vieram denunciar ao seu senhor tudo o que havia se passado. Assim o seu senhor o chamou, e lhe disse: Servo mau! Toda aquela dívida te perdoei, porque me suplicaste. Não tinhas tu a obrigação de ter tido misericórdia do servo colega teu, assim como eu tive misericórdia de ti? E, enfurecido, o seu senhor o entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim também meu Pai Celestial vos fará, se não perdoardes de coração cada um ao seu irmão suas ofensas. Salmos. Psalme 16 para 1-11. Cântico de Davi. Guarda-me, ó Deus, porque eu confio em ti. Tu, minha alma, disseste ao Senhor: Tu és meu Senhor, minha bondade não chega até ti. Mas aos santos que estão na terra, e aos ilustres, nos quais está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão daqueles que se apressam para servir a outros deuses. Eu não oferecerei seus sacrifícios de derramamento de sangue, e não tomarei seus nomes em meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu sustentas a minha sorte. Em lugares agradáveis foram postos os limites do meu terreno, sim, eu recebo uma bela propriedade. Eu louvarei ao Senhor, que me aconselhou, até de noite meus sentimentos me ensinam. Ponho ao Senhor continuamente diante de mim, porque Ele está à minha direita,
nunca serei abalado. Por isso meu coração está contente, e minha glória se alegra, certamente minha carne habitará em segurança. Porque tu não deixarás a minha alma no Sheol, nem permitirás que teu santo veja a degradação. Tu me farás conhecer o caminho da vida, fartura de alegrias há em tua presença, agrados estão em tua mão direita para sempre. Deus Todo-Poderoso, tu estás a preparar-nos para a eternidade mesmo enquanto nos sustentas na nossa jornada terrena. Ao contemplarmos os sinais dos tempos finais e o chamado à prontidão vigilante, ajuda-nos a viver com perspectiva eterna. Dá-nos sabedoria para investir os nossos talentos no teu reino e fidelidade para perseverar até o fim. Que sejamos encontrados prontos quando o nosso Senhor regressar, com lâmpadas cheias e a arder brilhantemente para a sua glória. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco sempre. Amém.